Olá pessoal, tudo bem? Bom, nessa videoaula nós vamos ver sobre vetores, né, que também são chamados de arrays aí no JavaScript. Essa é uma aula introdutória de vetores, onde nós vamos ver o que são vetores, como que nós criamos, quais são as operações básicas que nós podemos fazer neles, né, e etc. Então, vamos lá. É, Nós já estamos bastante acostumados a criar variáveis, né? Variáveis, seja booleanas, seja strings, né? Ou do tipo number. E é bem tranquilo, a gente coloca aqui let para dizer que nós estamos declarando. Nós colocamos o nome da variável, né? O sinal de igual que eu leio sempre como recebe, né? Então, n recebe e qual o valor que está sendo recebido, tá? Beleza, tranquilo. Só que em algumas situações a gente vai ter, às vezes, várias variáveis ali para guardar alguma coisa que está relacionada no mesmo contexto. E aí, né, por exemplo, se eu vou ter um outro número, o que que nós podemos fazer? Em vez de chamar aqui de n, nós podemos fazer o seguinte: vamos criar o n1 e o n2, tá? Ah, não, mas eu tenho quatro números, então beleza, n1, n2, n3, n4. E assim por diante, né? Nós podemos criar quantos nós quisermos, basta variar a nomenclatura da variável, né? Nós não podemos ter duas variáveis ou mais com o mesmo nome, tá? Então a gente pode ir criando várias variáveis com nomes diferentes e em cada uma nós atribuímos um valor diferente de acordo com a necessidade. Isso funciona? Funciona. Só que em alguns contextos isso daqui vai ser difícil de utilizar, tá? Por quê? Bom, se eu estou num contexto que eu sei que eu vou precisar exatamente de quatro números, a gente ainda consegue trabalhar. A gente cria essas quatro variáveis como eu estou mostrando aqui. Agora, e se eu vou ter vários números, porém eu não consigo determinar quantos são, tá? Ou mesmo que eu consiga determinar, vamos supor que a gente vai ter aqui 40 números, tá? Então, assim, eu quero calcular a média de idade dos estudantes da Info 2. Ok, então, eu vou ter uma variável para cada idade. Só que cada turma tem aí entre 35 e 40 alunos, tá? E aí eu vou criar 40 variáveis? É uma solução viável? Bom, dá para fazer, mas ela não é eficiente, né? Porque eu vou ter 40 variáveis. Outra coisa, eu falei que cada turma tem entre 35 e 40 alunos. Tá, então eu vou criar 35 variáveis ou 40 variáveis? E se eu criar 40 e algumas ficarem sobrando, né? Depois eu vou ter que ficar verificando. Isso vai gerar vários problemas, né? Veja, eu preciso criar um código onde um código que seja capaz de calcular a média de idade dos alunos para diferentes turmas, mas o mesmo código tem que conseguir calcular para Info 2A e para Info 2B sem eu ter que ficar alterando esse código. E aí o número de alunos vai ser diferente, tá? Então, além da dificuldade de a gente ficar digitando aqui vários nomes de variáveis, a gente tem a questão de dificuldade de determinar quantas nós precisamos. E depois ainda, a gente vai ter dificuldade em gerenciar, sabe? Eu quero mostrar essas variáveis, então são várias, diferentes, cada uma com um nome, tá? Eu quero calcular a média, então eu vou ter que, na hora de colocar lá a fórmula para calcular a média, especificar o nome de cada variável na conta. Então, assim, tem várias implicações que tornam essa metodologia inadequada e muitas vezes insuficiente para resolver os problemas. E aí que entra o conceito de vetores, né? Então, em vez de nós termos quatro variáveis, a gente pode ter aqui uma variável só. E aí eu sempre reforço, né? Coloca o nome dessa variável a variável que é um vetor, coloca o nome no plural, porque a gente sabe que, bom, aqui eu não tenho só um número, eu tenho um conjunto de números, né? E aí eu crio uma variável, só que em vez de colocar um valor único, eu coloco dentro dessa variável um vetor, que é um conjunto de valores, tá? Então, todos esses valores estão dentro da mesma variável, tá? Só que cada item desse vetor está numerado com um determinado
índice, tá? Primeiro valor do vetor, primeira posição, a gente fala que está na posição 0, índice 0. O segundo item, a gente fala que está na posição 1 e assim por diante, tá? E o interessante é que vetores, aqui no JavaScript, eles são dinâmicos, né? Eu estou chamando de vetor porque, assim, é, é o conceito inicial, tá? Em outras linguagens de programação, é, a gente vai dividir melhor o que que é um vetor e o que que é uma lista, beleza? Mas como a gente está usando JavaScript, eu tenho que introduzir esse conceito, vamos chamar isso daqui de vetor, tá? Apesar de que quem for estudar programação mais avançada, às vezes outras linguagens, vai perceber que os vetores aqui no JavaScript, eles são, eles têm características que às vezes vão além de vetores, tudo bem? Mas enfim, vamos tratar aqui como vetor. Cada um tem uma posição. Nós podemos aqui no JavaScript incluir novas posições, remover aqui o último item ou o primeiro item, tá? Então, é uma forma bastante flexível e eficiente de a gente guardar vários valores diferentes que são relacionados de alguma forma. Beleza? Vamos lá para o código. Então, como que nós criamos um vetor? Bom, let, né, igual nós já utilizamos em variáveis comuns. Nome da variável, sempre coloque no plural ou de alguma forma que remeta a uma coleção, um conjunto, ok? E aí, em vez de colocar o número simplesmente, eu vou ter que colocar aqui colchete, tá? E aí o JavaScript entende, opa, isso é um vetor. Então aqui, essa variável vai guardar um conjunto de valores, tá? Eu posso criar o meu vetor vazio, não tem problema. JavaScript vai entender, bom, eu tenho um vetor aqui, uma estrutura que é capaz de comportar vários números, mas a princípio não tem nada. Ou eu posso já criar esse vetor com valores pré-definidos, como vamos fazer agora. Então, vamos lá. Os mesmos números que estavam ali na imagem, né, na ilustração, tá? 8, 5, 12, 19. Professor, se eu colocar aqui 8,5, ele não vai entender que é um número só, né? Um número float? Não. Por quê? No JavaScript, na programação em geral, quando você quer descrever um número que tem casa decimal, não é a vírgula, é o ponto, né? Se eu colocar ponto, aí sim, isso aqui é um número só, é um 8,5, tá? Agora, a vírgula, ela está separando dois itens. Independente se eu colocar espaço aqui ou não, tá? Eu posso deixar assim, que ele vai entender. São quatro valores diferentes e as vírgulas estão separando eles. Apesar disso, eu gosto de deixar o espaço, tá? Bom, então aqui temos, né, uma variável que armazena quatro valores diferentes numa estrutura chamada aqui no JavaScript de array, tá? Mas para fins de aprendizado de algoritmo, a gente pode equiparar isso daqui a um vetor. Bom, eu posso mostrar o vetor inteiro aqui, tá? Ó, console.log números. Vamos lá? Então, node vetores, tá? Aqui está, ele entende que eu tenho uma estrutura com quatro valores, tá? Bom, e se eu quiser exibir no terminal apenas um item desse vetor? Como que eu faço? Né? Vou colocar aqui, ó, comentários, né, para a gente entender o que a gente está fazendo. Exibir todo o array. Tá. Acessar um item do array. Como que a gente faz? Bom, a gente coloca aqui, ó, colchete e especifica a posição, tá? Então aqui eu não coloquei as posições, ó, 0, 1, 2, 3. Tá? Essas posições do vetor também podem ser chamadas de índices do vetor, tá? Então, eu quero acessar o primeiro item. Primeiro aqui, ó. Eu vou colocar 0, tá? Vamos colocar assim, ó, acessando o primeiro item do vetor, tá? E aí a gente junta aqui, ó, concatena com números na posição 0. Tá? Então aqui, ó, isso é a forma como nós acessamos um item do vetor. Tá? Ó, vamos fazer assim.
colocar aqui o segundo item também. Acessando o segundo item do vetor. É o que está na posição 1. Ah, e se eu quiser fazer uma operação matemática? Consigo? Consigo. Então vamos lá. Let, soma, recebe. Ó, vou acessar uma posição de cada vez para fazer essa soma. 0 mais números na posição 1 mais números na posição 2, né? Então, isso daqui que eu estou colocando, tá? Ó, tanto aqui que a gente usou para exibir no console, quanto aqui que a gente usou para executar uma operação matemática, é tudo exemplos de como que a gente acessa as posições específicas dos vetores. Tá? Então vamos lá. Soma, e aí vamos exibir o resultado dessa soma. Tá? Lembrando, ele vai exibir todo o array, depois a gente está executando os acessos a posições específicas. Tá? Node, vetores. Deixa eu puxar aqui. Então, olha lá, acessando o primeiro item do vetor. É o 8, tá certo? Acessando o segundo item do vetor. É o 5, correto. A soma aqui, ó, deu 44. Beleza? Ok. Agora, vamos lá. E para atualizar um item no vetor, tá? Alterar um valor. Como que nós fazemos? Simples. A gente coloca como se fosse uma variável, né? Se fosse uma variável aqui, como que eu atualizaria? Se essa variável chamasse n. Ou se ela chamasse números mesmo, mas sendo uma variável simples. Se essa variável fosse uma variável simples, eu não colocaria aqui, ó, números, recebe, aí eu coloco o valor que eu quero inserir ali, certo? Só que nesse caso, eu não quero trocar todo o vetor pelo número 20. Eu quero trocar um desses itens aqui dentro do vetor pelo número 20. Então, eu quero trocar aqui, ó, o 12, tá? O 12 é qual item? Olha só. Esse aqui é o item 0, o item 1, item 2, né? Então, a posição 2. Então, o que eu faço? Eu coloco aqui, ó, números na posição, ó. Então, colchete. Números na posição 2, recebe 20. O que eu estou fazendo? Eu estou falando que esse item deve ser substituído por 20, tá? Então, a segunda posição desse array deve passar a valer 20. Vamos verificar? Então, como que a gente verifica? Vamos mostrar no console, né? Console.log. Colocar aqui um textinho. Novo valor. Ou, vai, deixa assim. Novo valor. E aí, como que nós acessamos a segunda posição? Fácil, né? Daí a gente já viu. É só colocar nome do vetor e a posição, tá? Então, percebam, a gente está trabalhando aqui com esse vetor e ele é muito parecido com usar uma variável convencional. A diferença é que sempre que a gente quiser se referir a itens específicos, nós temos que especificar essa posição, né? Especificar o índice daquele item, tanto para atualizar quanto para acessar, tá? Fazer o que a gente chama aqui ó, de leitura, né? Aqui a gente só está lendo, aqui a gente está atualizando. Vamos lá? Então, node vetores. Olha lá. Novo valor, 20, né? Vamos mostrar o vetor inteiro, que eu acho que vai ficar mais legal aqui no caso. Mostrar novamente aqui embaixo, ó, no final. Então, olha só. O que era 12, a gente alterou para 20. Muito cuidado, pessoal, que se a gente fizer o seguinte, ó. A gente pega aqui, ó, números e não especifica a posição. Só coloca, recebe 30 agora. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos falando que, olha, tudo que tinha antes em números, aquilo tudo, joga fora
E agora, isso daí não é mais um vetor, é o número 30, tá? Porque nós não especificamos a posição. Então, olha o que acontece, tá? Aquele console.log com a variável números, que antes era um vetor, agora não é mais, tá? Porque eu substituí o conteúdo inteiro da variável, tá? Então, sempre que você for mexer na posição, no valor ali, nenhum valor do vetor, você tem que especificar a posição. Se você fizer isso, você está substituindo o vetor inteiro por um número, por um valor simples, beleza? Então, vamos fechar essa videoaula, que ela já está ficando longa, e até a próxima.